Então a graça e a paz do Senhor Jesus para todos vocês que acompanham o canal Palavra Verdadeira. Hoje é um prazer muito grande poder estar trazendo para vocês mais uma mensagem, mais um testemunho da Palavra de Deus, de coisas maravilhosas e excelentes que aconteceram no ministério aqui na ilha. E hoje eu tenho um prazer enorme de estar aqui com o pastor Eudes, que é uma pessoa que já há quase 40 anos eu tenho acompanhado no ministério, trabalhando junto, e a gente sempre testemunhou coisas grandiosas e excelentes que Deus fez aqui nesse ministério. E, claro, aconteceu algo fantástico, algo maravilhoso da parte de Deus em nossas vidas, que jamais eu poderia deixar de contar daquilo que nós vimos da parte do Senhor. Mas antes, deixe aí o seu gostei, porque é muito importante aqui para o crescimento do canal, assim também como compartilhar aqui os vídeos para outras pessoas, para que também elas tenham a oportunidade de serem edificadas, tá bom? Então vamos rodar nossa vinheta e logo depois estarei trazendo um testemunho maravilhoso para a vida de vocês. Então aqui com o pastor Eudes, a gente estava uma vez, a gente que sempre trabalhou no campo missionário e sempre enfrentando muitas dificuldades, porque sempre foi numa época que não tinha a dificuldade de transporte aqui na ilha, sempre foi muito grande, a gente andou muito a pé, então a gente passou por muitas dificuldades e uma certa vez, eu vou até deixar que ele conte um pouco, a gente vai interagir muito nessa questão, Eudes? Mas a gente estava na Assembleia de Deus do Brasil, até eu não lembro bem se foi uma convenção, se foi uma festa da igreja, mas que a gente estava lá. E como sempre, quando a gente ia para Salvador, que a gente voltava altas horas, que às vezes o culto lá terminava 10 horas da noite, a gente só pegava o ferry de 11h30. Chegava aqui na ilha 12h30 e tinha que vir a pé para Misericórdia, cerca de 8 quilômetros, andar 8 quilômetros, que era quase 2 horas de caminhada. Então sempre foi uma dificuldade muito grande, mas sempre a gente fez isso com muito amor, porque quem tem chamada de Deus não olha para a dificuldade. Muito pelo contrário, o fato da gente realmente poder estar andando mais de 1 hora da manhã, no meio da noite, caminhando, depois de um dia cansativo, para a gente que sempre teve chamada de Deus, sempre foi um privilégio, sempre foi uma coisa assim satisfatória e a gente se sentia que a gente realmente estava dando o nosso melhor para Deus, Eudes? E conversando, as coisas do Senhor, aquilo ali era um prazer maravilhoso. Às vezes daqui a pouco começava a cantar, cantava 1 quilômetro cantando, daqui a pouco 1 quilômetro orando, até chegar. Daqui a pouco era um testemunho, ele começava a relembrar as coisas. E foi nessa questão realmente da gente caminhando esse tempo todo e a gente louvando ao Senhor, daqui a pouco estava falando, relembrando um testemunho de Deus, daqui a pouco algo sobre a palavra de Deus, e que foi nisso aí que de repente aconteceu algo maravilhoso para nossa surpresa, Eudes? Que apareceu, não estava chovendo, porque normalmente o arco-íris acontece, todo mundo sabe que é um fenômeno entre a chuva e os raios do sol, e era mais de 1 hora da manhã, e era noite, e de repente aconteceu que apareceu um arco-íris branco. Era um arco-íris branco e a gente caminhando e ele na frente. Então ele caminhou à nossa frente pelo menos 1,5 quilômetro mais ou menos. Foi. E depois se dissipou, da maneira como ele apareceu, ele se dissipou e aí não vimos mais. E de início a gente ficou assim, o que é isso, o que é isso? Aí é o reflexo de algum carro que vem por aí, de algum farol, e não passava o carro, nem era farol. E aí chegamos à conclusão que era algo de Deus, porque ele ia de um lado ao outro da estrada, como que a gente tivesse que passar por baixo dele, mas nunca passava. Era como se ele tivesse mais ou menos uns 15 metros da gente, mas a gente nunca acompanhava ele, a gente nunca passava por ele. É como que ele estava se afastando. À medida que a gente andava, parece que ele andava também. E a gente nem passava por baixo, não alcançava. E muito lindo, branquinho, aquela coisa linda, linda, linda. E pronto, e da forma como ele surgiu, ele desapareceu. E chegamos à conclusão que era algo de Deus. Exato, porque como a gente vinha muito conectado assim com o céu, orando, sentindo a presença de Deus, naquele momento de uma efusão da presença de Deus naquele lugar, foi como ele apareceu. Então isso mostra muito o cuidado de Deus e o prazer de Deus por aquelas pessoas que realmente dedicam as suas vidas ao ministério sem medir dificuldades. A gente nunca mediu dificuldades para andar, para tomar chuva, para sol, para qualquer coisa, a gente nunca mediu. Não. A gente nunca mediu dificuldade. Então a gente percebe que
a importância da pessoa que tem uma chamada de Deus perfeita na sua vida e que ela tem uma entrega total. Ela vai perceber coisas, ela vai ver coisas e vai experimentar coisas que ninguém mais experimentou. Não adianta uma pessoa muitas vezes entrar num seminário, fazer teologia e depois alguém colocar ela num lugar sem ela ter uma chamada de Deus e dizer que ela vai experimentar as mesmas coisas com a pessoa que foi chamada, que foi forjada num deserto, no vale, que passou por experiências espirituais para vivenciar tanta coisa de Deus, sabe? Dentro da sua chamada, que realmente essa pessoa que o outro vai experimentar a mesma coisa, porque não vai. Não vai. Até faz a obra, até desempenha bem, prega muito bem, ganha muitas almas, mas eis aí a diferença, não é? Porque aquele que tem uma chamada profunda, uma chamada verdadeira, ele vê coisas que ninguém vê, ouve coisas que ninguém ouve e prova de situações inéditas e grandes e profundas, a profundidade das riquezas, tanto do conhecimento como da sabedoria de Deus. São coisas excelentes que ultrapassam toda a imaginação humana. Não é normal, não é transcendental a tudo que é normal. É verdade. Ou seja, quem escolhe não viver de uma forma natural, que são aquelas pessoas que têm a verdadeira chamada de Deus, elas experimentam o sobrenatural de Deus. Em outro vídeo do canal eu contei aquela experiência de como a minha família estava com um dinheiro defasado no banco, o dinheiro que era de comprar uma casa e o dinheiro estava acabando numa inflação de mais de 80%. E aí, no meio daquela aflição toda, eu e Eudes resolvemos fazer uma vigília de intercessão a Deus para que Deus pudesse abrir uma porta para a gente comprar uma casa. E a dificuldade tinha sido muito grande, a gente já tinha ido no lugar de uma possível compra, aonde a pessoa disse assim, de jeito nenhum, não tem nem o que falar aqui, não vendo não. E a gente entrou em vigília, em oração, lembra, Eudes? Lembro. E a gente orou até mais de umas 3h30 da manhã, e lá no final, Eudes tirou uma palavra de Deus, Eudes tirou um versículo da Bíblia no final, e aí lá mais para as 3h30 da manhã, a gente encerrou a vigília, e eu me lembro que você tirou, você disse assim, você fez uma oração ao Senhor, e você foi tirar um versículo e foi lá no livro de Ezequiel. E quando você leu o versículo, era uma promessa de Deus de que Deus iria entrar com providência, que Deus ia agir e que Deus ia fazer algo maravilhoso. Irmãos, deu 6h pouca da manhã, a gente acordou com alguém batendo na porta da casa, e era um emissário da pessoa que disse que jamais venderia. Pessoa mandando a gente procurar essa pessoa. E aí, quando a gente foi lá procurar, Deus abriu a porta, facilitou tudo. A pessoa vendeu pelo preço que eu queria, cuidou de toda a documentação, nem parecia que era aquela pessoa que estava irredutível, porque é assim que Deus faz. E eu acredito, que se a gente fosse desde aquela cobra, que a gente estava voltando de outra vigília, e que a cobra pulou do mato para tentar te matar, uma cobra enfeitiçada, e eu estava junto de você na hora e testemunhei isso, e de tantas coisas que a gente passou durante esse ministério, essa obra missionária desbravadora aqui, né? Tudo que a gente vivenciou, tudo que a gente passou. Se a gente fosse ficar aqui contando, a gente seria dias e muitos dias que a gente ia passar contando as experiências daquilo que Deus fez, né? Exatamente. Fez e continua fazendo, né? E continua fazendo. Porque Deus é fiel, Deus ele não muda. O mesmo Deus de ontem é o Deus de hoje e será o Deus de eternamente. Porque Deus ele é fiel, ele é maravilhoso e é um Deus que é imutável. E é isso que alimenta a nossa fé, a gente pensar dessa forma. Eu não sei se caberia eu falar o que aconteceu domingo aqui na igreja. Cabe sim, pode falar. Foi assim, eu preguei sobre os ventos de Deus. Aí fui pegando aquelas passagens, né, do vento ocidental que trouxe os gafanhotos lá no Egito, né? E depois Deus manda o vento oriental, pega os gafanhotos, joga no Mar Vermelho. Aí fui falando dos vendavais, me baseando naquele verso que diz que Deus faz dos seus anjos ventos. E já no final da pregação chegou um pessoal apavorado na porta da igreja, chamando Vilma, depressa, olha, a casa está pegando fogo. Aí correu o porteiro, Betinho e Flávio, correram, mas aí antes deles saírem para ir à casa de Vilma, né, que estava pegando fogo, aí eles gritaram lá, fizeram uma oração, disseram, vento de Deus, apaga esse fogo. E correram para lá para acudir, né? Aí já estava a rua cheia de gente, os vizinhos, quando chegaram,
era saindo fumaça por tudo que era brecha das portas da janela. E eles entraram na casa e até agora procuram o fogo. Nem fogo e nem queimou nada. Agora, muita fumaça e cheiro de fogo. Agora, cadê os objetos queimados? Nenhum, né? Mas eles atribuíram ao cumprimento daquela palavra, dizendo: vem, Senhor, faz do teu anjo vento e apaga o fogo na casa da tua filha. E Deus fez de uma forma maravilhosa. Deus, ele é fiel, Deus, ele é grande, Deus, ele é poderoso. Então quem faz tudo acontecer em nossas vidas é Deus. Se precisar, Deus, ele manda um vento e faz tudo acalmar. Deus apaga o fogo que porventura esteja aceso, porque muitas vezes Satanás acende um fogo, o fogo da destruição. Mas sabe o que é que acontece? Deus manda a sua brisa, Deus manda o seu vento, apaga o fogo e tudo chega para o lugar e tudo é abençoado, porque no final de tudo, quem tem poder é Deus. Então quando o vento de Deus começar a soprar, tudo chega para o lugar, tudo vai ser como deve ser, porque Deus, ele é grande, Deus, ele é poderoso. Estava me lembrando isso hoje, passando aqui por um lugar e me lembrando. Eu disse assim, em 2013 eu estava passando por aqui, aí fechei meus olhos e eu disse assim, nesse momento eu ouvi pela primeira vez o hino Quando o Vento Soprar. E naquele momento eu fiz uma oração a Deus e pedi a Deus que soprasse um certo vento, né? E Deus fez o vento soprar e tudo chegou para o lugar. Aí eu fechei meus olhos de novo e pedi a Deus que fizesse o vento soprar de novo e que fizesse tudo chegar para o lugar como tem que ser. Amém. É aquilo que a palavra de Deus diz, né? Bem-aventurado é o homem que passando pelo vale de Baca faz dele um manancial. Aí se você vai se aprofundar na história desse salmo, o vale de Baca é um vale árido, é deserto, mas é um caminho obrigatório para Jerusalém. Da parte sul, quem vem do sul, para Jerusalém. Da Palestina para Jerusalém. Era um vale muito extenso e eles tinham que passar para ir todo ano para a festa no templo, e alguém teve a ideia de cavar na areia, fazer cacimbas na areia, esperando a chuva que viria no outono e encheria aquelas bacias de areia, que quando eles viessem para o templo de Jerusalém, para a festa, aquelas bacias estariam cheias de água. Então era uma loucura ver alguém cavando. Ah, está cavando aí para quê? Não, porque Deus vai encher essas bacias de água. Ah, você é louco, aí nunca deu água, não tem veio de água aí. Mas eles não estavam esperando a água que vinha de baixo, eles estavam esperando a água que vinha de cima. E quando eles passavam de volta pelo vale, aquelas cacimbas estavam cheias de água, porque tinha chovido, Deus tinha mandado a chuva, tinha suprido, e eles não passavam sede, nem ele, nem os filhos, nem o gado, nem os animais que tinham que atravessar aquele vale, né? Então, é um vale árido, que a gente às vezes passa, deserto, sem água, mas Deus certamente mandará a chuva, né? Então é só cavar no vale, cavar pela fé, né? Deixa a cacimba lá, sem água nenhuma, só na poeira, que Deus é que vai mandar a água, e manda muita. Amém. Então você que está passando por dificuldade, você que está atravessando um vale muito difícil e está cavando pela fé as suas cacimbas no meio de um vale no deserto, para muitos vai parecer loucura, porque nós que oramos, que jejuamos, que buscamos a Deus, cavando as nossas cacimbas no meio do deserto e num vale, para muitos vai parecer loucura, mas no momento certo Deus vai fazer chover, vai encher as cacimbas, e quem achou que era loucura, depois vai ver a alegria de Deus quando você estiver se refrigerando nas águas de Deus. Que Deus abençoe a todos que têm acompanhado aqui o canal, que Deus abençoe, compartilhem esse vídeo, tá bom? E eu espero muito que Deus possa abençoar vocês e que vocês possam estar renovando a cada dia essa aliança maravilhosa com Deus, e que Ele possa estar enchendo o seu coração, a sua vida de bênção, porque esse é o Deus que nós servimos, é um Deus que é fiel e nesses tantos anos nunca abandonou, mas sempre esteve presente conosco. Sempre. Então, eu louvo muito a Deus, porque agora em março eu completo 40 anos que sirvo ao Senhor. E nesses 40 anos nunca passou pela minha cabeça voltar atrás, nunca fui desapontado, nunca o meu Deus me decepcionou. E tem sido assim, e eu creio que não será diferente, porque Ele é fiel. Amém. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.